Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Pedro Pontes e sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula de Filosofia da Biologia. No nosso caso é a sétima preparada para esse curso, certo? E o tema de hoje, que é uma continuação relativamente lógica dos assuntos que ele tem abordado ultimamente. O tema de hoje é uma nova síntese que está surgindo na biologia, certo? Timidamente a partir dos anos 1980 e mais recentemente, que é a biologia evolutiva do desenvolvimento, também conhecida como Evo-Devo, certo? Nós nos baseamos nos capítulos 7 e 10 do nosso livro de Filosofia da Biologia, de Paulo Abrantes, certo? Sendo que o sétimo é a contingência dos padrões de organização biológica, superando a dicotomia entre o pensamento tipológico e o populacional. Vocês vão entender por que esse tema vai ser o nosso tema introdutório, né? Os autores Maximiliano Martínez Borges e Luiz Eugênio Andrade, certo? O Maximiliano Martínez Borges é da Universidade Autônoma Metropolitana do México, Cidade do México, né? E Luiz Eugênio Andrade Pérez, da Universidade Nacional da Colômbia. E o capítulo 10º é aproximação epistemológica à biologia evolutiva do desenvolvimento, da Evo-Devo, né? O autor é Gustavo Capone. O Gustavo Andrés Capone é do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, certo? Pronto. Vamos começar falando o seguinte, falando em questões, em termos históricos, porque o desenvolvimento embrionário, especialmente o desenvolvimento embrionário, esteve separado da teoria da evolução. Até os anos 1950, por aí, ele não participou da síntese, certo? Aquela que a gente já falou, que ocorreu entre os anos 1930 e 40. Ele não participou. Por um dos principais fatores é que a nova síntese se deu com base no pensamento populacional. Ao se encarar a evolução como um fenômeno populacional. Então, autores como Ernest Mayr, que foi um dos grandes mentores da grande síntese, certo? Considerava que o pensamento de Darwin marcou na biologia o começo do pensamento populacional e a superação do pensamento tipológico. O que significa isso? Que esse pensamento tipológico era aquele pensamento essencialista. Lembre-se também da nossa aula de conceito de espécie, certo? Era aquele pensamento essencialista que focava no indivíduo, certo? Em que haveria tipos universais e que as variações seriam exceção à regra. Que, na realidade, as variações seriam imperfeições desses tipos universais, certo? Então houve a troca desse pensamento tipológico, essencial, pelo populacional, certo? Porque há essa relação direta entre o conceito de tipo e os arquétipos de Platão, certo? Então, para o pensamento darwinista,
os tipos ou essências, os arquétipos, os padrões universais, não são reais. Só os indivíduos e suas variações dentro das suas populações. Então, o real seriam os indivíduos. O que é real é a variação. Então, o pensamento de Darwin é um pensamento sobre variações, sobre populações. Um artigo do próprio Gustavo Capone, tem um artigo dele de 2005, certo? Em que ele enfatiza o seguinte: o que Darwin fez não foi sair desse pensamento tipológico, que ele não abandonou realmente a questão de tipo nem nada, para o pensamento populacional. O que ele saiu foi de um pensamento transformacional, que enfatizava as transformações, eu vou explicar direito já já, para o pensamento variacional, que enfatiza as variações e não as transformações. Ainda os eventos históricos, né? Vamos nos lembrar agora a diferença entre Lamarck e Darwin. A teoria da evolução de Lamarck é transformacionista. Então, o que significa isso? Porque a teoria dele dizia que a espécie se transformava por conta de mudanças ambientais, o que levava as girafas a terem um pescoço mais longo foi devido à mudança ambiental que gerou árvores com copas mais altas e a espécie girafa teve que se ajustar, se transformar, tendo pescoços mais longos. Sim. Então, essa é uma abordagem transformacionista da evolução. Enquanto que para Darwin, não, na população nós temos indivíduos, todos eles apresentam variações, e as variações mais aptas a um novo ambiente ou aquele determinado acabam sendo selecionadas e as menos aptas são eliminadas, né? Então essa é a principal diferença entre pensamento transformacional e variacional. Não é nem tanto a questão tipológica ou populacional. É porque o variacional é atrelado a populações, sim, mas o que Darwin fez foi enfatizar o papel da variação, certo? E falando agora mais de desenvolvimento embrionário, certo? Que já no século XIX já se tinha observado, né, que o desenvolvimento embrionário de espécies dentro do mesmo filo seguem passos muito semelhantes. Lembre-se desde o zigoto, as primeiras formas embrionárias, que há muita coisa em comum. As primeiras formas embrionárias são bastante parecidas entre répteis, aves, mamíferos, né? E a diferenciação só acontece numa fase já adiantada, que começa a haver diferença mesmo, a formação do bico das aves, de garras, unhas. Isso acontece numa fase mais adiantada. Então, digamos assim, o conhecimento embrionário da época, eles começaram a pensar em várias explicações por que aconteceria isso, certo? E Darwin, associando a teoria da evolução como o filo, o desenvolvimento dentro de um filo representa etapas muito semelhantes, ele começou a achar que
aquilo haveria ali, não seria, perdão, recapitulação de Haeckel, mas o que ali os embriões daquelas formas intermediárias seriam remanescentes de espécies ancestrais. Então, a ideia de tipo de Darwin tem a ver com a ancestralidade comum. Quer dizer que teve o primeiro tipo de mamífero, primeira espécie tipo de primata, que a partir da variação e por evolução foi gerando as outras espécies de primata. Então a questão de Darwin com o tipo o pensamento tipológico de Darwin, na realidade, está atrelado a essa ancestralidade comum, ao ancestral em comum. Mas para Haeckel, o desenvolvimento embrionário é uma recapitulação da evolução, da transformação, até que houvesse, né? E na mesma época também surge o conceito de Bauplan, o plano corporal, plano de construção, literalmente. E o estado filotípico, cada filo teria o seu plano de construção embrionária, para essa construção embrionária, certo? E o que acontece também que se observou que há, em termos de forma, uma descontinuidade no que foi chamado de morfoespaço, o espaço do desenvolvimento morfológico. Vamos falar já colocar figura, só a respeito essa transição de tipos e que é chamada de paisagem epigenética, que já é aqui do século XX, certo? Então, nessa figura, esse formato de ampulheta, mostra o estado filotípico dos vertebrados, certo? Que é o chamado modelo de ampulheta, em que a variedade inicial se converge a poucas variedades embrionárias e depois se abre formando múltiplas formas. Tá? Nessa figura, que é a figura 4, de uma referência que eu peguei, certo? A gente tem na letra A o modelo de Haeckel, em que o estado inicial não varia, considerando, por exemplo, o estado de zigoto, não varia, depois ele se abre. O B é o equivalente a esse do lado aí, que é o da ampulheta. E esse C é de Marcos, já bem mais recente, você vê que o C já é bem mais recente, o de Marcos, Anton Marcos, que é chamado de molho ou de feixe, em inglês, ao invés de ser ampulheta, feixe, porque os estados intermediários são bem mais frouxos, bem mais diversificados. Esse é um modelo bem mais recente, em que há uma convergência, mas depois há depois outra diversificação, mas essa convergência não é tão estreita quanto no modelo B, certo? Isso é para a gente caracterizar o seguinte, certo? Que é uma coisa que ainda não foi dita, certo? É que há pouca variação embrionária de qualquer maneira. Os estados embrionários, certo? Tem muita coisa em comum, e isso sempre foi algo intrigante, certo? O que começa a ficar claro para a gente é que o desenvolvimento embrionário provoca constrição, há restrições, há pouca liberdade durante essas fases iniciais do desenvolvimento embrionário. Há muita pouca liberdade de variação, porque justamente é um momento tão delicado
que qualquer mutação, qualquer variação pode levar a aborto, pode levar a monstruosidade, pode levar a seres inviáveis, que não conseguiriam viver. Certo? Então qualquer mutação nos próprios, justamente naquilo que provoca o desenvolvimento embrionário, teria impacto muito grande. E a diversificação começa a haver num momento tardio. E isso não tem nada a ver com recapitulação. Falando uma coisa mais atual, né? Não teria nada a ver com a ideia de recapitulação, de ancestralidade comum. Não. E sim com a própria regulação gênica do processo de desenvolvimento embrionário. Certo? Então, a diversificação começa a aparecer nos estágios finais em que já não é mais problemático, já não existe mais tanta restrição. Então, essas duas figuras falam daquilo que eu tinha colocado aqui para vocês, que é a paisagem epigenética, né? Perdão, aqui no morfoespaço. Aqui, paisagem epigenética é essa aqui, certo? São duas figuras representativas, certo? Essa aí de cima, acima de mim, certo? Está aqui em cima, certo? Tá aqui em cima, é que nessa gravação eu não me vejo, certo? E eu acabo ficando numa posição invertida em relação ao que eu estou vendo. Mas essa paisagem de cima é baseada em Dobzhansky, em que diz que a distribuição, Dobzhansky foi um dos pais da genética em populações, a distribuição alélica em populações não é uniforme, tende a se concentrar em mais regiões do que em outras, mas esse gráfico representativo também pode representar o espaço morfogenético também, certo? E embaixo, aqui, né, do meu lado esquerdo, o que nós temos foram derivados de modelo matemático do biólogo teórico Kaufmann, Stuart Kaufmann, que aqui na letra A está sem complexidade, um sistema sem complexidade, e na letra B com complexidade. O que quer dizer isso? Porque são modelos. Essas imagens é de modelo matemático desenvolvido por Stuart Kaufmann, que também ele é um biólogo evolucionista que trabalha com sistemas complexos, que estuda a complexidade, certo? E esse é um modelo matemático aplicado a sistemas complexos. Esse modelo, o A, é um sistema não complexo, enquanto o B, sim. Que sistemas complexos não são uniformes. Existe muita variedade interna dentro do sistema. Há múltiplos picos. Esse é o chamado modelo NK, certo? Que ele usa duas principais variáveis para gerar modelo. Então, quando o modelo não há complexidade, é do tipo que tem na letra A. O caso é o seguinte, que uma célula, o desenvolvimento embrionário, certo? São fenômenos complexos. E significa que não há uniformidade em fenômenos complexos. Não há uniformidade. Então, existe gradiente, dentro de uma célula, gradiente de concentração de substâncias específicas, distribuição
assimétrica. E isso é muito importante no desenvolvimento embrionário, no próprio começo do desenvolvimento embrionário. Certo? Então, passando adiante, isso começou no final dos anos 50, essa concepção de essa paisagem epigenética, em que em cima, lá em cima, a gente teria alguns, por exemplo, a célula totipotente, ou molécula que vai ainda com uma proteína que vai ter um espaço conformacional e que tem inúmeras possibilidades. Mas na feita que vai acontecendo as transformações, ela vai caindo nos vales dessas transformações e não tem mais como retornar ao estado anterior. É o chamado a epigenética, alguma coisa da epigenética a gente vai ver depois, certo? Mas esse modelo também de que, aplicado ao desenvolvimento embrionário, é que a diferenciação celular, certo, acontece de forma irreversível, na maior parte das vezes, e que a célula inicial pode ser qualquer célula tronco inicial pode se diferenciar, certo? E que a diferenciação depende muito mais da posição que ela vai estar no embrião e do ambiente molecular que tem naquele local. Então vamos ver já vamos falar sobre isso. Então, falando agora dessa nova síntese da Evo-Devo, que seria uma nova teoria da evolução, mas que, por que nova? Ela tenta conciliar o papel do desenvolvimento embrionário na evolução, ou conciliar o que seria um pensamento transformacional nesse variacional populacional da teoria da evolução de Darwin, certo? Então, acontece o seguinte, que é uma explicação que não é só da mudança das formas, e sim da origem dessas formas. A teoria da seleção natural, originalmente, é uma explicação sobre a mudança que acontece nas formas, mas não diz nada a respeito da origem mesmo, certo? E que, como a gente viu, que a organização da ontogênese, da formação embrionária, gera constrições desenvolvimentais. Impõe uma sequência, uma direção, certo? E não só limite à própria filogênese. Um exemplo é, usando o conceito já modernizado de Bauplan, não existem vertebrados terrestres, né, seria vertebrado com 6 membros. Todos têm um padrão de 4 membros. Certo? Então, o próprio desenvolvimento embrionário não só limita, mas direciona a filogênese. Ou seja, a ontogênese está atrelada à filogênese. A filogênese é a própria ontogênese. Certo? Então há um controle, segundo a Evo-Devo, da ontogenia sobre a filogenia. Passando aqui, a questão agora variacional em relação a Evo-Devo. Então, tem esses dois grandes processos de mudança desenvolvimentais ou transformacionais ou tipológicos. Certo?
desenvolvimento embrionário é um processo de mudança transformacional, como era a teoria da evolução de Lamarck. Mas na teoria da evolução de Lamarck a gente tem uma transformação de todos os indivíduos daquela espécie por uma questão de ajuste ambiental, certo? Enquanto que no desenvolvimento embrionário nós temos uma sequência de desenvolvimento, de transformação que ocorre do zigoto até formar o embrião e o feto e o nascimento, que é comum a todos os indivíduos daquela espécie. Então é uma mudança por transformação e não por variação. Como e o próprio envelhecimento, no caso, espécie humana. Existe um processo de crescimento e de envelhecimento que, né, existe uma média, né, de como é que é essa transformação. De 20 anos, 30 anos de idade, 40, 50, 60, 70, 80. Existe um processo que é comum, que é o do envelhecimento. Ninguém, ao contrário, nasce velho e morre. Faz o contrário, né? Naquele filme isso não acontece. Então, o exemplo do envelhecimento é o de uma mudança transformacional, que é tipológica, né? Como a própria ontogênese. É um processo transformacional. E outra forma de mudança a partir da variacional, selecionista ou populacional. A filogênese e os processos ecológicos são processos variacionais. Certo? Vamos citar exemplo mais, colocar exemplo para ficar mais claro, né, para a gente entender, certo? Isso aí é retirado de um trabalho de Ana Maria Rosa de Almeida e Charbel Ninho Errani. Charbel é o coautor também desse livro de filosofia da biologia, em que se sabe já há algum tempo que existem mapas do destino filogenéticos, certo? Que regiões do embrião, as células daquela região vão formar certos órgãos ou sistemas, como o sistema nervoso, etc. Aí a comparação da rã com a da drosófila, com o mapa da drosófila e o mapa da rã, certo? E que o papel importante aí é essa região, ou seja, como se dá a sinalização extracelular nessa região. As células estão submetidas a gradientes diferentes de substâncias. Vamos ver já já.
esse artigo deles é muito bom porque eles acabam discutindo muita coisa, eles fazem referência ao Capone, essas questões históricas, e dão um exemplo mesmo. No caso é a evolução dos cetáceos. De um papel da Evo-Devo na explicação da evolução dos cetáceos. Certo? E a gente vai ver em termos de exemplo. Tá? Então, considerando aqui, para comer de história, no próprio óvulo, nem no zigoto, não, no óvulo, existem RNAs distribuídos assimetricamente. Então, quando acontece a primeira divisão celular, já no zigoto ele se divide pela primeira vez, certo? Já há uma separação assimétrica desses RNAs, que isso vai gerar consequências das células filhas a partir daquele ponto, certo? Já começa a haver aquela assimetria a partir daí. E o que se observou é que não há grande variação de genes no desenvolvimento embrionário entre espécies diferentes dentro do mesmo filho. Tem um autor que faz uma analogia, que eles citam, que é da caixa de ferramentas. Os genes não variam do desenvolvimento embrionário. É como se ele fosse uma caixa de ferramentas. O que varia é o uso dessas ferramentas. É como se tivesse ferramenta para a construção do embrião. Como essas ferramentas são usadas, recrutadas, em que momento, em que fase para cada área do embrião, isso que varia, certo? Então, são genes de dois tipos. Ou são fatores de transcrição ou de sinalização celular, que levam ao quê? A comunicação entre células no desenvolvimento embrionário. Então, eles falam detalhadamente da evolução dos cetáceos, desde 50 milhões de anos atrás, desde os ancestrais dos cetáceos, que os mamíferos vivos atuais, mais próximos desses que já foram extintos, são os hipopótamos, e que mostra e que há realmente uma riqueza de detalhes paleontológicos e também da própria evolução e diferença no desenvolvimento embrionário de cetáceos atuais, que se observou que onde realmente há, o caso que eles usam, desculpa aqui, mas no exemplo que eles dão, por exemplo, o desenvolvimento embrionário, sendo mais específico, dos membros traseiros, que foi uma coisa que não existe entre os cetáceos. Como foi que eles perderam? E se observou que no desenvolvimento embrionário de golfinhos há um momento em que no embrião se começa a desenvolver os membros traseiros e ele depois para esse desenvolvimento e depois eles são reabsorvidos, eles não desenvolvem, atrofiam e não existem mais. E o registro arqueológico também mostra uma perda gradual. E que os genes envolvidos, que eles colocam é o SHH, sinalização celular, e o RAND2, certo? Que é um fator de transcrição. Porque em certo momento do desenvolvimento embrionário, o SHH não é ativado pelo RAND2 e para a cascata, que levaria à formação dos membros traseiros. Um momento assim.
Então, no exemplo que eles dão, ele fala o seguinte, é que durante o processo evolutivo, aqueles indivíduos em que esse fenômeno aconteceu e que já estavam levando uma vida aquática, já estavam levando uma vida perfeitamente aquática, como lontras, ou jamais um pouco mais adaptados, um pouco mais integrados a lontra, que havia um resquício ainda de membros traseiros, que usavam como nadadeiras para impulsionar. Teve um momento que houve essa mudança no desenvolvimento embrionário e surgiram indivíduos sem as patas traseiras e esses, sem os membros traseiros, né? E esses tiveram vantagem adaptativa naquele ambiente. Sim, uma coisa que tem que ficar bem clara, antes de tudo, para a gente finalizar, é que a Evo-Devo não está em contradição com o darwinismo. Porque os próprios autores eles falam, né, que muito do resultado da Evo-Devo está sendo usado de forma indevida por defensores do design inteligente. Estão interpretando de uma forma indevida isso. Não está em contradição com o darwinismo ou com a seleção natural. O processo em si é de seleção natural. A base do processo é de seleção natural. O desenvolvimento embrionário é um momento delicado da formação de um novo ser. E qualquer coisinha pode dar errado. E a seleção natural justamente elimina. Por isso que esses genes são muito conservados. Esses genes. E a flexibilização aconteceu no uso dos genes, certo? Na comunicação entre as células no desenvolvimento embrionário. Certo? Então, para a gente não para a gente não fazer essa confusão de achar que a Evo-Devo está em contradição com a seleção natural, com o darwinismo. Não. Ela só está. Agora seria, digamos assim, um momento de ter uma síntese entre uma coisa que ficou deixada de lado, que é o desenvolvimento embrionário, e mostrar que ele faz parte do processo de evolução. Vou ficar aqui meio de lado das nossas referências. Né? Aplicativos auxiliares, créditos e muito obrigado a todas e a todos e até a próxima aula.